Mark Patos de Minas, em relação ao osso alveolar, então agora vamos falar do osso. Marque F ou V para as frases, eh, ma marque, falso ou verdadeiro. Então vamos lá. As paredes dos alvéolos são revestidas por osso compacto, e a área entre os alvéolos e entre as paredes de osso compacto são preenchidas por osso esponjoso. Então ele está falando que dos alvéolos, as paredes dos alvéolos são revestidas por osso compacto. E a área entre os alvéolos e entre as paredes do osso compacto são por osso esponjoso. É o que ele está falando aqui, né? Então, aqui tem osso compacto no osso alveolar e osso esponjoso entre os alvéolos, ou mesmo entre o dente e o osso compacto, como por exemplo aqui, por exemplo, olha. Entre o osso compacto e aqui o osso alveolar propriamente dito, o osso compacto e o osso alveolar aqui, né, porque o osso alveolar a gente pode chamar ele também de osso alveolar propriamente dito, é a cortical que está aqui. E esse que está aqui, a parede vestibular e lingual, né, é, a gente chama de osso, apenas osso compacto aqui. Então, isso é verdade? É verdade o que ele está falando. O osso o 2 aqui, o osso esponjoso contém trabéculas ósseas, cuja arquitetura e tamanho são determinados em parte geneticamente e em parte pelas forças a que os dentes estão dispostos durante a função. A gente sabe disso, né? Que dependendo da força, da maneira que é colocada, da oclusão, aquela arquitetura ela se adapta àquela situação. Então, isso está correto. A tábua óssea é delgada no lado palatino e espessa no lado vestibular da região de molares, ou seja, está falando da arcada superior, mas delgada na região vestibular anterior. Veja, ó, a tábua óssea é delgada no lado palatino, ou seja, ela é fina no lado palatino. Peraí, ela é fina no lado palatino? Não, ela é espessa no lado palatino e delgada na parte vestibular, tá? Então, onde que eu tenho retrações gengivais, por exemplo, em função da retração do osso, é pela vestibular, normalmente pela parte vestibular, nos anteriores. Então, o que que nós temos aqui, ó, a tábua óssea delgada no lado palatino? Não, isso está errado. Espessa do lado vestibular? Não, está errado, né? Então, falta a última. O osso que recobre as paredes dos alvéolos, o osso alveolar propriamente dito, ou seja, aquele que está em volta do dente ali do alvéolo, frequentemente é contínuo com o osso compacto ou cortical, né? Esse osso da face lingual e vestibular do processo alveolar. Então, ele está dizendo que assim, que esse osso aqui, olha, ele muitas vezes ele está ligado ao osso compacto que está aqui, ao osso compacto que está aqui. Então, está correto isso, tá? Então, a adequada seria a B. V, 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 F. Aqui, a única que está errada, que seria a terceira. Então, veja, agora essa banca pediu a correta. Fiquem espertos em relação a isso. Paciente com 61 anos de idade, sexo feminino, tem histórico de infarto agudo do miocárdio. Opa, ó, tem histórico de infarto agudo do miocárdio ocorrido há 8 meses, menos de um ano, hein? A paciente tem indicação para a extração do dente 24, por motivos protéticos. O controle da dor pós-operatória deve ser feito por 24 horas com a prescrição de. Então, o paciente vai lá fazer a exodontia e, para controle de dor no pós-operatório, qual analgésico? Ela tem histórico de infarto agudo, há menos de um ano, então é considerado recente. Opção A, diclofenaco sódico, 50 miligramas a cada 8 horas. A gente está falando de controle de dor no pós-operatório. O diclofenaco ele até tem efeito analgésico. Será que é essa? Porque a concentração está certa, a posologia está certa, ó, 50 miligramas a cada 8 horas. Será que é essa? Vamos ver as outras, ó.
Diclofenaco potássico, 100 miligramas a cada 6 horas. Está errada a concentração e o intervalo. Então, você descarta a opção B. Opção C, ibuprofeno, 200 miligramas a cada 4 horas. Olha, ibuprofeno seria uma opção, no entanto, o ibuprofeno é bastante COX-1. E outra, o mais comum é intervalo a partir de 6 horas, tá? Vamos ver a outra, ó, opção D. Dipirona sódica, 500 miligramas a cada 4 horas. Opa, dipirona sódica, 500 miligramas a cada 4 horas. É uma opção, o nome está certo, dipirona, a concentração está certa, 500 miligramas, e a posologia também está correta, cada 4 horas. Será que é essa? Nimesulida, 100 miligramas a cada 6 horas. Então, nimesulida é um AINE, que tem efeito analgésico, mas tem efeito mais anti-inflamatório. Concentração está correta, mas o intervalo está errado, a cada 12 horas, não a cada 6. A grande O grande segredo dessa questão é isso aqui, ó, o controle da dor pós-operatória. Da dor pós-operatória. Anti-inflamatório vai ter efeito analgésico? Vai, mas seria mais interessante quando a gente precisa do controle do edema. Nesse caso, ele está falando que é controle de dor. Controle de dor, a gente fica entre dipirona e paracetamol. Só que aqui, a gente não tem opção paracetamol. A gente tem opção dipirona, por isso que é a alternativa correta. Dipirona sódica, 500 miligramas a cada 4 horas, tá? O problema maior aqui, ó, essa questão é uma questão que pode causar certo receio de vocês, porque tem muita posologia que está correta aqui, né? Então, nimesulida, a concentração que está correta, mas o intervalo está errado. Ó. Ibuprofeno, 200 miligramas, ok, seria uma opção, é um analgésico. 200 miligramas, o efeito analgésico do ibuprofeno é equivalente ao paracetamol, seria uma opção. O problema está aqui, ó, é a cada 6 horas, tá? A cada 4 horas, com maior segurança, a dipirona está ok, por isso que essa é a alternativa correta, tá? Então vamos às questões, né? Primeira questão, nós não temos muitas questões, tá? Da FAMARC, não é falando de trauma, então coloquei todas que a gente tinha aqui, mas coloquei também de algumas outras bancas para que a gente possa ilustrar melhor a aula. Então, aqui está dizendo, né? O Andreasi, uma questão de 2011, sugere alguns fatores que devem ser considerados antes do reimplante dentário. Dentre esses fatores, pode-se citar exceto. É uma característica da banca fazer esse tipo de questão com exceto, né? Que é para complicar a vida de vocês, o pensamento. Porque a gente geralmente vai fazer prova pronto para responder qual é a correta. E quando tem exceto, vão ter várias corretas e uma falsa. Então, levem, né, um lápis, risquem a prova de vocês. O caderno de perguntas vocês podem riscar, deixar mais evidente para que vocês não se percam, principalmente nesses tipos de questões. Então ela fala, dentre esses fatores, né, que são fatores que a gente deve considerar para o reimplante dentário, tem um que não é. Então a gente vai ter várias corretas e uma que vai ser a resposta, que é a exceção. E essa questão ainda continua atual. Então vamos lá. Alternativa A, o dente avulsionado não deve ter doença periodontal avançada. O dente, a questão está um pouco mal formulada, né? Porque não é o dente que tem doença periodontal, é o tecido ali onde ele estava inserido. Mas se você tiver uma doença periodontal avançada, o prognóstico vai ser ruim, tá? Então, ali aquela região do dente que foi avulsionado, ele não deve ter doença periodontal. Se você tiver doença periodontal, o prognóstico vai ser ruim. Então, tá correto, apesar de, né, que não é o dente que tem doença periodontal, é ali o tecido periodontal. Mas está correta essa, então não é ela. B, o alvéolo deve estar intacto para melhor posicionamento do dente. O alvéolo deve estar intacto. Quando você tem uma fratura alveolar, o prognóstico vai piorar bastante. Então, o alvéolo intacto melhora bastante o prognóstico. Então, também está correta. Se o dente for reimplantado até 30 minutos após a avulsão, os resultados são melhores.
quanto mais rápido ele for reimplantado, os resultados sempre serão melhores. Então, também está correta. E a alternativa D, todo dente avulsionado, independente do tempo de avulsão e do seu estágio de desenvolvimento, deve ser realizado o tratamento endodôntico. Então, essa é errada. Como eu falei para vocês, né? Não é independente do tempo e do estágio de desenvolvimento, né? Quanto mais rápido o atendimento e se o ápice estiver aberto, melhor o prognóstico para a revascularização, e aí não tem necessidade de tratamento endodôntico. Então, o estágio de desenvolvimento, principalmente, conta muito. Ápice aberto, e você vai ver durante a avulsão, ou se ele já tiver reimplantado na radiografia, se o ápice estiver aberto, muitas vezes não tem necessidade de tratamento endodôntico. Você só vai realizar o tratamento endodôntico se houver necessidade, se você tiver uma necrose daquele dente. Então, a alternativa D está errada, então todas estão corretas, exceto a alternativa D. Então, resposta alternativa D de dado. Outra questão, ela diz o seguinte: em relação à fixação dos dentes reposicionados com mobilidade pós-trauma, pode-se afirmar quanto a duração de fixação, exceto. Então, ele está falando de quanto você vai fazer a contenção, que hoje a gente chama contenção flexível, né, que a gente utiliza ali para os dentes descidos. Essa é uma questão de odontopediatria. O tempo de fixação, né, o tempo da contenção. Então, ela fala, de 1 a 2 semanas para luxações normais. Lembre-se que a luxação hoje a gente aguarda bastante, né, o reposicionamento espontâneo, mas quando tiver muita mobilidade, a gente pode colocar a contenção, tá? Então, 1 a 2 semanas para luxações normais. Se a gente voltar aqui na aula, a gente vai ver na luxação, então vamos voltar aqui na luxação, que a gente pode reposicionar. E hoje a gente considera o quê? 4 semanas, tá? Hoje a luxação é por 4 semanas, mas antigamente a gente fazia a gente considerava, né, 14 a 21 dias, né? Então ele fala 1 a 2 semanas, ele considera essa correta, mas na verdade, mesmo quando a gente falava antigamente, a gente falava de 14 a 21, que seriam de 2 a 3. Hoje a gente sabe que são 4 semanas, tá? Só que essa questão é de 2011. Se a gente considerar que a gente está em 2023, é uma questão antiga, tá? Mas aqui, como é uma questão antiga, eles consideravam aqueles 14 dias, eles colocam essa como correta, tá? 6 a 8 semanas para fraturas de raiz, sendo uma fixação flexível, ou seja, uma contenção flexível. A contenção é flexível, sim, mas sempre foi o quê de fraturas de raiz? 4 semanas. Então, essa daqui está errada. Então, essa é a resposta da banca, que seria a B, tá? Porque, na verdade, são 4 semanas. 3 a 4 semanas para a fratura do processo alveolar. 4 semanas é o que a gente usa também hoje em dia, continua sendo. Então, quando você tem fratura do processo alveolar, são sim 4 semanas. E para fixação, são apropriados fios de aço, redondos ou quadrados, com espessura de 0,4 a 0,8 milímetros. Hoje a gente considera de 0,25 a 0,4 milímetros, tá? Então, aqui seria errado, mas ele considera também ele considera que está correta, tá? Então, a resposta da banca hoje é a alternativa B, tá? Mas a gente sabe que seria, né? A gente poderia colocar que seria 4 semanas, hoje o correto, tá? E a C, que seriam 4 semanas, ele põe 3 a 4, ele também considera correta, tá? Então, aí ele coloca aqui como alternativa B. Já vamos para a questão. FUMARC, Belo Horizonte, 2011. Com relação aos grânulos de Fordyce, pode se afirmar exceto, né? A banca gosta muito do exceto. Então, assinala a palavra exceto para você não perder essa questão.
São glândulas sebáceas que ocorrem na mucosa oral? Sim. Não só na mucosa oral, mas também na região de semimucosa. Eu, por exemplo, tenho bastante glândulos Fordyce aqui na região de lábio superior, semimucosa do lábio superior. Qual outra região que tem bastante, é muito frequente os glândulos Fordyce? Na região de mucosa jugal. Então, região de mucosa jugal é bastante comum os glândulos Fordyce. B, as lesões são assintomáticas? Sem dúvida, né? São alterações. A gente nem chama isso de lesão, são distúrbios. Embora os pacientes sintam uma leve rugosidade na mucosa. Por que sente a rugosidade? Porque se trata de uma pápula. E, às vezes, muitas pápulas juntas podem provocar essa rugosidade que a gente pode até classificar como lesão fundamental em alguns casos, se tiver muitas pápulas, como o quê? Como placa. Então, perfeito, a alternativa B também está correta, não, ainda não chegamos na alternativa que está incorreta. A C, os grânulos podem se hiperplasiar ou formar pseudocistos preenchidos por ceratina? Pode, tá? Pode acontecer. E D, é indicado como tratamento a remoção cirúrgica das glândulas? Na verdade, não. Agora, né, há controvérsias um pouquinho, né? Por quê? Porque tem gente, por exemplo, que tem os grânulos de Fordyce na região de lábio e acha feio. Tem gente que se incomoda esteticamente. Tem gente que quer remover. Então, né, nessas circunstâncias de queixa estética, aí pode se remover. Mas não é indicada a remoção pura e simplesmente da glândula porque elas estão lá. Só vai remover se tiver uma indicação estética e o paciente quiser. Ainda vale ressaltar que, mesmo removendo, existe uma chance do quê? De recidiva. Então, esse é um detalhe bastante importante que tem que se falar para o paciente. O que mais é importante a gente falar dos grânulos de Fordyce? Os grânulos de Fordyce, eles são pápulas amareladas que ocorrem principalmente na região de mucosa jugal e região de vermelhão do lábio superior. São glândulas sebáceas ectópicas. Quando a gente fala ectópico, quer dizer que não está se formando, na verdade, em um local que não é o comum, né? Porque na região de mucosa e semimucosa, teoricamente, não era para ter anexo de pele, porque a glândula sebácea é um anexo de pele. Em sendo um anexo de pele, essas lesões, né, ou alterações, teoricamente não são indolores e não necessitariam, né, de remoção cirúrgica dessas alterações, com exceção de indicação estética, por exemplo, na região de semimucosa de lábio superior. Tá? Outras alterações que podem ser cobradas, por exemplo, leucoedema que é uma lesão esbranquiçada, que quando a gente distende a mucosa, ela se meio que se perde essa lesão, essa alteração. É mais comum na raça negra ou em pacientes que fumam, acontece também na região de mucosa jugal. Outras alterações, toros palatino, toros mandibulares, que são exostoses, precisam de tratamento? Não precisam de tratamento. Precisam de algum exame complementar? Não precisam. Só vai necessitar de tratamento, por exemplo, se estiver atrapalhando, por exemplo, a confecção de uma prótese. Na língua, que outras lesões, alterações existem? Existem, por exemplo, a língua pilosa, que é uma língua que forma como se fosse uma saburra, como se fosse uma pelo, por exemplo, né? Por isso o nome piloso. Tem a língua geográfica, a língua fissurada, que são alterações que podem acontecer na região de língua também, tá? Então, a alternativa incorreta nesse caso é a alternativa D.